Menos de 20 dias para a tua prova da Polícia Civil do Estado do Paraná. O que fazer com informática? Meu nome é Ricardo Beck, sou orientador de estudos, também sou professor de informática e vou falar para você o que fazer nesses dias que antecedem a tua prova para detonar. Primeira coisa, entender a tendência da banca. O que eu faço? Trago para você a prova da PM do Paraná, comentada, para que você entenda qual é a tendência da banca. Foi a última prova. Claro, fazer 2 simulados por dia é uma boa alternativa. Você pega 2 simulados de informática, são 5 questões, vai fazer 10 questões por dia. Para quê? Para gabaritar. Eu acabei de colocar mais 5 simulados no nosso curso de simulados, 5 simulados que vem bem de encontro do que eu acho que a prova vai cobrar. E a gente normalmente acerta. E já estão todos os vídeos comentados para você, tá? Eu vou deixar o link aqui embaixo para você poder encontrar. E aí eu vou fazer agora uma análise com base nas questões do que pode acontecer para a Polícia Civil do Paraná. Então não estou preocupado em comentar a prova da PM do Paraná, não é a minha preocupação aqui, mas entender a dinâmica da banca, aonde que ela quer chegar. Então vamos trabalhar? Olha só, primeira coisa, a questão que ele traz de writer, né? Ele trouxe writer ali, mas na verdade é uma questão que a gente vê do calque, não é? Então vamos lá. Considere a seguinte planilha. Casos de Covid-19 por região, aí Norte, Nordeste, tal. Sobre a realização de cálculos no LibreOffice Writer, o cara faz para judiar mesmo, tudo bem? Versão 6.3 em português. Considere as seguintes afirmativas. O calque e o writer são totalmente integrados. Então, quando você está dentro do próprio calque ou dentro do próprio writer, você tem os recursos do calque à tua disposição. Isso é bacana, isso é legal, coisa que você não vê às vezes no Word da vida, não é tão claro quanto no Writer e no Calc. Para a prova da Polícia Civil do Paraná, eu imagino que ele traga elementos do próprio Calc mesmo e não faça isso de novo. O cálculo B10 divididos por B11 possibilita encontrar o mesmo valor percentual indicado em C10. Cadê C10? C10, aqui ó, C10, percebeu? Desde que o conteúdo da célula C10 esteja configurado como porcentagem. Quando ele coloca esse lance, desde que esteja configurado como porcentagem, quando ele coloca, isso é uma dica boba, tá? Mas quando ele coloca assim, ó, desde que esteja configurado, ele está dizendo para você, olha, eu estou certo. E de fato, se você pegar B10, que é o valor, e dividir por B11, que é o total, vai te dar o percentual. E aí, claro, você com a configuração de porcentagem já resolve isso. A 1 está correta. 2. O total de casos de Covid-19 nas regiões Norte e Centro-Oeste pode ser obtido por B6 até B8, está errado, porque ele vai colocar o Nordeste junto. Esse 2 pontos está errado. Tinha que ser igual soma B6 até não, vírgula B8. Aí estaria certo. É possível encontrar, então está errado a 2. É possível encontrar o número de casos da região Sudeste por meio da fórmula B11. B11 é o total, vezes C9. C9 Sudeste está ali, ó. E ele quer saber de quem? Da região Sudeste. Então tá certo, a 3. A fórmula maior, olha ele cobrando a fórmula maior. Ele vai cobrar ou maior, ou menor, ou máximo, ou mínimo. Essas funções vão cair para a Polícia Civil. Tem que saber. Então ali, ó, a fórmula maior de B6 até B10. B6, tá aqui, até B10. Vai somar todo mundo. Não, somar não. Ele vai ver entre todos esses o quarto. Retorna como resultado 49.481. Desses caras, que é de B6 até B10, quem é o quarto do maior para o menor? O maior de todos é esse, 49 mil. O segundo maior é esse. O terceiro maior é esse. O quarto maior é esse. E o quinto maior é esse. Ele retorna 5.792, não 49. Para ele retornar 49, aqui ao invés de 4, tinha que ter o número 1. Aí ele ia retornar, portanto é errado a 4. 1 e 3 corretas. Vamos lá? Somente 1 e 3 verdadeiras.
Agora, não importa a resposta para a gente nesse caso, não importa. O que importa é o seguinte, ele está atento a ponto e vírgula, por exemplo. Quando você usa uma função como conte.c, como soma-c, você tem que colocar os critérios. E os critérios têm que estar entre aspas, maior que 10, menor ou igual a 10, tem que estar entre aspas, equivalente ao mês de fevereiro, percebeu? Tem que estar assim. Se eu pego aqui o calque para você ver, e eu coloco assim, ó, para você ter uma noção. Outubro, fevereiro, março, outubro, igual conte.c deste intervalo, ponto e vírgula, entre aspas, outubro. Tem que estar entre aspas o critério. Ele vai contar quantas vezes outubro aparece aqui. 2. Percebeu? Se eu troco aqui fevereiro para outubro, ele troca para 3. Porque ele vai contar C. O soma-C vai somar C. E ó, o critério entre aspas. Cuidado com isso. Pode aparecer para você. É a tendência da banca, ele está te mostrando aqui, graças ao número 2, está te mostrando o número 4, você tem que saber a função máximo, a função mínimo, a função maior, a função menor e a função C tem que saber também. Esses últimos simulados que eu trouxe, eu coloquei soma C, eu coloquei maior, menor, função C, coloquei um verdadeiro apanhado das principais funções para você. Então essa é a nossa questão, realmente como ele indica, é a letra B de bola. Agora a próxima. No Windows 10, não cai o Windows 10 para a Polícia Civil do Paraná. Não cai. E ele trouxe ali, ó, a versão em português, o recurso mapear unidade de rede tem a finalidade de criar um atalho para uma pasta compartilhada no computador. Então, letra E. Tudo bem, lindo, maravilhoso. Quais são os comandos de rede que eu preciso conhecer do Linux? ifconfig e netstat. Para eu saber, olha aqui, tá aqui o Linux, ó. Vou dar um clear. Para eu saber, olha que legal, vamos dar uma relembrada em Linux aqui, ó. Que usuário que eu estou usando, ele é administrador? Se você bate o olho aqui, ele é administrador? Não, ele não é o root. Como é que você sabe? Aparece um dinheirinho aqui, ó. Aparece um dinheirinho ali. Dinheirinho é o usuário normal. Who am I? Quem eu sou? Eu sou aula. Quero ser root. Su. Se eu colocasse o nome de outro usuário, eu poderia trocar o usuário, mas vou colocar só SU. Qual é a senha? 1, 2, 3, 4, 5. Enter. Pronto, agora eu sou o root. Como é que você sabe? Olha o joguinho da velha. Agora eu sou administrador. Who am I? Quem sou eu? Sou root. Quero saber o manual de comandos. Man, de manual, não é de homem, não me irrita. ifconfig. Enter. ifconfig é usado para configurar e posteriormente manter as interfaces de rede. É usado durante o boot, a inicialização, para configurar a maioria delas. É legal saber, por exemplo, que entre os parâmetros eu tenho up e eu tenho down. Essa flag, essa bandeira, esse parâmetro causa a ativação da interface de rede. Down mostra o desativar de uma interface de rede. Como é que ele identifica uma interface de rede? O nome da interface de rede usualmente é como ETH0, é a primeira. ETH0, percebeu? Então ele vai colocar ifconfig ETH0 up, ele subiu a interface. Cuidado, essa pode ser a sua questão com ifconfig. Ricardo, como é que você fez isso? Eu fui no Linux, coloquei man, de manual, ifconfig. É legal lembrar que eu tenho que colocar tudo em minúsculo dentro do próprio Linux, porque ele é case sensitive. Ele faz a diferença entre maiúsculas e minúsculas. Eu não me abalo
em mostrar as outras questões de Windows aqui, porque o meu objetivo nesse vídeo não é comentar a prova da PM do Paraná. Eu teria feito isso logo depois que a prova saiu, não agora, faltando menos de 20 dias para a tua prova da Polícia Civil do Paraná. É aquele empurrão para você que se prepara para a Polícia Civil do Paraná e não cai o Windows 10 para você, tá? Então é importante saber desse detalhe. Agora, parte de hardware cai, então vamos para cima. Os diversos tipos de memórias são utilizadas no... Então aqui era a letra E mesmo. São utilizadas no computadores, têm características específicas quanto ao custo, ao desempenho e à capacidade de armazenamento, formando uma hierarquia de memória, e sobre essas características é correto afirmar o quê? A hierarquia, para quem assistiu a minha aula, tem lá uma pirâmide, um triângulo, onde mostra isso. Lá em cima, no topo, os registradores, as menores memórias de um sistema e mais rápidas. Depois vem a memória cache. Depois vem a memória RAM. Depois vem o HD, por exemplo. Tá? Tem mais opções aqui embaixo. Aí ele diz assim, ó, as memórias internas ao processador são as de melhor desempenho, no entanto as de maior custo, os registradores e a memória cache. Correta a letra A. Correta a letra A. B. A RAM é um exemplo de memória volátil. Ele adora cobrar isso. Bati nessa tecla nos simulados muito mesmo. Memórias de maior capacidade de armazenamento são também aquelas com menor tempo de acesso. Veja, quanto maior capacidade de armazenamento, maior o tempo de acesso, mais lentas. As mais rápidas são a memória RAM, a memória cache, os registradores. Tanto que tem aqui uma seta de velocidade. Quanto mais alto, mais veloz. Menor e mais veloz. Mídias de CD e DVD podem ser consideradas memórias voláteis? Não. Volátil é que perde os dados quando desligado. Então elas são não voláteis. Os discos rígidos possuem capacidade de armazenamento na ordem dos terabytes. Por segundo é velocidade. Por terabytes. 1 terabyte, 2 terabytes e assim por diante. Então aqui cuidado com essa terminologia. A gente tem então, nesse caso, a letra certa, a letra A. Agora para o Linux. Agora é a nossa praia, agora a gente tem que saber. Sobre os sistemas Linux Ubuntu, versões superiores a 14 em português e o Windows 10 que não nos interessa, é correto afirmar que o explorador de arquivos do Windows oferece o botão compartilhar, por meio do qual é possível compartilhar um arquivo com outro utilizando o recurso de mensagem instantânea. Não interessa para nós. O atalho da Windows D permite acessar o explorador de arquivos. É o Windows E de Explorer, não é. A suíte de aplicativos LibreOffice, bem como o Mozilla Firefox e o Google Chrome, fazem parte dos pacotes aplicativos previamente disponibilizados nas versões. Na verdade, você tem que instalar ainda. Depende da versão, não vem nada instalado. Ao se analisar as propriedades de um arquivo no Linux, identificam-se 3 tipos de permissões de escrita e gravação e execução. Veja, 3 tipos de permissão: escrita, gravação e execução. Quando você usa uma lista, deixa eu pegar aqui para você ver. Deixa eu sair, que é para sair, que, de quit. ls, ele mostra assim, ls-l é um parâmetro para mostrar a lista longa. E aí você vai ver ali, entre os elementos, leitura, o tipo, leitura, escrita, execução. Você vê que essas permissões, elas podem ser mudadas graças a comandos como chmod, para mudar aquelas permissões, e chon, para mudar o cara que é o dono da pasta. Lembre-se desses 2 comandos, tá? No Linux Ubuntu, os arquivos pessoais de um usuário são armazenados em um diretório chamado home. Tem que saber, a pasta ou as pastas pessoais dos usuários são gravados na pasta home. Criei um usuário. Esse usuário passa a ter uma pasta pessoal aonde? No diretório home.
candidato, em que candidato é o nome do usuário, aqui home candidato, né? É o nome do usuário que está utilizando o sistema. Então você vai observar aqui que nessa situação você tem nesse elemento o home candidato como a pasta pessoal de um usuário candidato. É o padrão. O padrão é pegar o nome do usuário e trazer para você, tá? Tudo bem? Lembre-se dos principais comandos. Aqui eu escrevi em caixa alta, mas eles têm que ter caixa baixa. Tudo bem? Fechou? Aí a gente continua ali, ó. Na próxima. É a mais difícil. Eu falei isso em todos os meus simulados. A questão de writer acaba sendo a questão mais difícil, mais pesada para você. Então toma cuidado com ela. Diz assim: um documento de texto foi elaborado utilizando-se o writer, versão 631, em português, com a utilização de margens à esquerda e à direita de 3 e de 2 centímetros, respectivamente. Esse documento precisará ser impresso e posteriormente encadernado, de modo que a margem fique maior no lado interno e menor no lado externo. Para configurar essa impressão é necessário. E aí eu vou dizer para você quais os menus mais importantes para se estudar dentro do Writer para a Polícia Civil do Paraná. Menu Formatar e menu Editar. Eu poderia colocar vários menus aqui. Estou falando dos dois mais importantes. Clicar em Formatar Texto. Texto é formatação de texto. Ó, formatar texto. Formatação de texto. Cuidado com as teclas de atalho para sobrescrito, Ctrl Shift P, e para subscrito, Ctrl Shift B. Cuidado com essas teclas de atalho, são importantes para nós. Assim como que muda a caixa maiúscula, minúscula, primeira de cada letra em maiúscula. Shift mais F3. Cuidado, olha lá, ó. Ricardo, tá taxado esse, né? Shift mais F3, quando você seleciona e você tem as opções, você pode alternar aqui Shift mais F3, Shift mais F3, Shift mais F3, Shift mais F3, tá? O Shift mais F3 faz essa alternância para você. Eu estou com taxado aqui marcado, tá? Continuando, então ali é formatação de texto, não é o que nos interessa. Clicar em Layout, não há Layout. Clicar em Layout, não há Layout. Clicar no menu Formatar, Página. Na aba Página, escolher Espelhado, Página. Se eu for aqui no Formatar, quais elementos principais que eu tenho? Colunas. Não é inserir colunas, é formatar colunas. Não é formatar, tem texto, é formatar caractere, formatar parágrafo, tá vendo ali, ó? Parágrafo, você tem a tua opção. Aí tem aqui, ó, depende da versão que você está utilizando. Estilo da página. No estilo da página, você tem ali vários elementos. Antigamente era só página, agora é estilo da página, onde você pode ver ali a área, transparência, cabeçalho, rodapé, bordas, colunas da página e assim por diante, tá? Você tem à tua disposição. Então aqui, ó, ele cita para você a versão 6.3 e diz realmente que é a página, mas você não precisa saber do caminho inteiro. Precisa saber da página, saber do formatar. Formato caractere, formato parágrafo e formato página. E aí aqui a layout também não vale nada para nós. O layout não vale nada para nós. Então o que é mais importante de saber aqui? Formatar caractere, formatar parágrafo, formatar página. São os elementos mais importantes que você tem que saber desse menu, sem dúvida alguma, tá? Claro, saber que colunas está aqui também é bacana, é importante. Aí ele traz mais uma questão. Sobre os navegadores Mozilla Firefox e Google Chrome, considere as seguintes afirmativas. Ricardo, ele vai colocar para mim esse lance aí de numerozinhos e com números romanos, ou só números arábicos assim, e escolher quantas estão corretas? Ele vai fazer isso com você com certeza absoluta. Então veja lá, o Firefox, então sobre os navegadores Mozilla Firefox e Google Chrome, considere as seguintes afirmativas. O Firefox permite a navegação com privacidade por meio do recurso Nova Janela Privativa, enquanto o Chrome nomeia esse recurso como Nova Janela Anônima. Certíssimo. No Firefox, Ctrl mais Shift mais P. No Chrome, Ctrl mais
Shift mais N. Tomar cuidado com isso. Tanto o Firefox quanto o Chrome podem ser utilizados para leitura de arquivos no formato PDF. Sim, você pode baixar os arquivos, você pode fazer de tudo, tá? Você pode fazer de tudo, pode sim. 3. Utilizando o Windows 10 como sistema operacional, o Firefox permite configurar o proxy. Proxy é uma espécie de local onde a máquina pede autorização para navegar. O proxy, ele faz log. O proxy, ele captura todas as páginas que você foi. Mesmo no modo de navegação anônima, o proxy, ele acaba guardando as páginas que você foi. Da rede, diretamente em configurações de rede, enquanto o Chrome oferece a opção de abrir configurações do proxy do computador. Dificílima a questão, dificílima mesmo. Mas se você sabe, presta atenção, que a 1 e que a 2 estão corretas, você já sabe que a afirmativa 3 é verdadeira apenas, não. 1 e 2 são verdadeiras, você ficou nessa. 3 e 4 você tirou. 1 e 2 você está aqui, você está aqui. A 3 já judiou. Então a questão é muito judiada, mas sim você consegue fazer. Nas configurações do Firefox, acessível através de abrir menu opções, definem-se as permissões de acesso a sites, a informações de localização, câmera e microfone. Atualmente, ele dá permissão para isso nos itens de privacidade para você. Portanto, você tem todas as afirmativas corretas, questão dificílima. Legal lembrar do Firefox, que ele tem um recurso chamado Sync, que guarda as configurações. Ou seja, você consegue ir para qualquer navegador, para qualquer, digamos assim, para qualquer dispositivo que você tenha, um celular, o teu computador em casa, o computador no trabalho, ele sincroniza, por exemplo, favoritos, para você tudo certinho. O Chrome também tem isso, tem que ingressar com o usuário para essa situação, tá? E ele traz mais uma questão para nós, a última da prova, que diz assim: sobre aplicativos LibreOffice Writer e LibreOffice Calc, versão 6.3 do 1, em português é correto afirmar o quê? A inclusão de imagens pelo caminho inserir figura do LibreOffice Writer permite que uma ou várias imagens sejam adicionadas de uma única ação. E não é figura do LibreOffice Writer. Quando você vem aqui no inserir, você tem figura. Cadê você? Figura. Ó, figura. E aí você define quais figuras você quer colocar e inserir no documento. Uma a uma. Uma a uma. Não dá para selecionar todas. Uma a uma. Tudo bem? Legal? Voltando lá. A gente tem, então, a primeira errada. B. Cálculos matemáticos são recursos do LibreOffice Calc. Não sendo possível, cuidado com essas expressões. Não sendo possível, não é possível, é impossível, não funciona, não tem o recurso. Questão errada. C. O controle de alterações está disponível tanto no Writer quanto no Calc. Quando você vem aqui dentro do nosso Writer, editar, registrar alterações, registrar, você controla todas as alterações que foram feitas no documento. Esse registrar alterações é a opção fundamental dentro do menu editar do Writer. Por que eu estou falando isso? Porque ele não vai cobrar a mesma prova de você. Ele vai cobrar a tendência, formatar colunas, ele vai cobrar esses elementos. O recurso de contagem de palavras pode ser utilizado no Calc para obter o número de palavras específicas. Não. O LibreOffice Writer e o LibreOffice Calc permitem a exportação de arquivos no formato EPUB. Aí eu já não gostei, né? Arquivo, exportar como EPUB. Ó, EPUB. Tá vendo ali, ó? Exportar diretamente como EPUB. Aí eu vou lá no Calc. Arquivo, exportar, ó, exportar. E nas opções de exportar, ó, ele não achou. Percebeu? Ele não achou. Então o cara foi para judiar mesmo, dos itens mais diretos, mais rápidos aqui. Aí eu vou lá no salvar como. Salvar como, todas as opções aqui, ó, do nosso querido Calc. Todas as opções do nosso querido Calc. Fechou? Então você pode, quando você salva, é uma forma de exportar também. Então você acaba tendo ali a letra C como correta. O importante não é fazer a análise completa da prova da PM do Paraná, mas dizer para você, olha, abre os olhos,
eles estão trazendo as questões nesse sentido. Se você pegar os meus últimos simulados, eles estão bem de acordo. Claro, são 25 simulados. Se você fizer 2 simulados por dia, são 10 questões de informática, você fixa esse conteúdo e vai para cima. Qualquer dúvida que você tenha, só falar que a gente está aqui sempre à tua disposição, tá? Boa prova da Polícia Civil do Paraná para você. Faça a prova com calma. Todo simulado que você for fazer, faça de máscara. No dia você não vai ter que usar máscara? Então todo simulado que você for fazer, faça de máscara para se testar. Ah, isso é um saco, Ricardo. Um saco vai ser o dia da prova. Então faça para se testar. E cronometre. Veja quanto tempo você demora para fazer as 5 questões de informática. Controle isso, porque é um controle que você tem que ter no dia também. Essa prova é a prova da tua vida, então leva para valer, leva a sério, vai funcionar, você vai passar, tá bom? Qualquer dúvida que você tenha é só entrar em contato que a gente está aqui à disposição. Um grande abraço para você e lembre-se, a prova é tua, não desista no meio da prova. Eu ia acabar meu vídeo, mas eu vou ter que te falar. A maioria das pessoas perde a prova porque desiste no meio da prova. Não desista no meio da prova. Não é porque teve 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5 questões que você não soubesse responder. Não desista da prova. Vai até o final, com a mesma força, com a mesma garra. Tudo bem? Qualquer dúvida que você tenha, é só entrar em contato que a gente está aqui à disposição. Um grande abraço para você e até mais.